Oi, gente maravilhosa do meu coração, chegamos aqui nessa terça-feira para estudarmos ela, a palavra de Deus, maravilhosíssima, estamos muito felizes e eu já quero que você vá mandando aí essa aula para a galera participar conosco. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas aqui no meu YouTube, né? Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro, torne-se depressa para você ter acesso à aula de amanhã e também as das quartas-feiras que passaram, né? E você vai ter esse acesso exclusivo. Hoje vamos encerrar a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos estudar Colossenses capítulo 4. Então já se prepara aí. Se você vai anotar, preste muita atenção. Se não, fique ligadinho para você pegar aqui a essência do que vamos falar. Colossenses capítulo 4, Paulo estava falando sobre responsabilidades sociais. Então ele terminou o capítulo 3 falando o que as mulheres têm que fazer, o que os homens têm que fazer, o que os pais têm que fazer, o que os filhos têm que fazer, o que os escravos têm que fazer, e aí agora ele vai começar o capítulo 4 falando aquilo que os senhores têm que fazer. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, com essa frase, Paulo está dando para os donos de escravos a responsabilidade deles, que é pagá-los e é tratá-los bem. Né? No cristianismo a gente já vê essa libertação que Jesus traz, não somente para o espiritual da pessoa, mas para a vida social dela. Verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Olha aí, mais uma vez, Paulo está lembrando de ser agradecido. Ele falou isso 2 vezes no capítulo 3 e ele está falando de novo. Eu e você precisamos viver vidas agradecidas a Deus. Verso 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo então está dizendo, ore por mim, Colossenses, para que Deus abra a porta para eu poder ir pregar nesse mundo velho todo aí, né? E aí ele fala pelo qual estou preso, ou seja, ele escreveu essa carta da prisão, né? Eu já falei isso lá no início. Verso 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre temperado, agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então Paulo está dando instruções aqui sobre o procedimento para com o não cristão. Como é que você vai proceder com o não cristão? Você vai aproveitar ao máximo as oportunidades, você vai ser dócil, vai ser gentil, né? Você vai ter um bom procedimento para com os de fora. O seu falar tem que ser agradável e temperado com sal, porque você tem que ter resposta para dar para cada um. Essas são as instruções que Paulo está dando para a igreja dos Colossenses. E agora ele já entra para as saudações finais. Olha o que ele diz, verso 7. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Ele irá contar tudo o que está acontecendo aqui. Ou seja, Paulo estava na prisão, mas ele estava enviando Tíquico para Colossos para contar para os colossenses tudo que estava acontecendo com Paulo, e Onésimo iria junto com ele. Aí no verso 10 diz, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Então, Paulo não estava preso sozinho, tinha mais gente com ele, e Paulo estava mandando para os colossenses a saudação desses que também estavam na prisão com ele. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. Então Paulo está dizendo, Marcos é do bem. Se o Marcos aparecer aí, pode deixar ele pregar aí, pode deixar ele fazer o que ele quiser, que o Marcos está com a gente. Tá? Aí verso 11, Jesus, chamado justo, também envia saudações. Não é Jesus Cristo aqui, tá, gente? Era uma pessoa que chamava Jesus, cujo apelido era Justo. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor
do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Então Paulo está dizendo, gente, Colossenses, eu só estou dando conta porque esses caras que estão aqui comigo estão me fortalecendo também, me ajudando. Eles estão me ajudando a me manter firme nesse momento de prisão. Verso 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, Paulo está falando agora de um cara que era da igreja de Colosso, que é o Epáfras. E Paulo fala, ó, ele não para de batalhar em oração. Por isso que orar é uma guerra, gente. A expressão lutar em oração é literalmente uma luta, tá? E Paulo está dizendo, o Epáfras não para de orar por vocês, para quê? Para que vocês continuem firmes em toda a vontade de Deus. Verso de número 13, dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês, e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Ou seja, Epáfras não somente era um evangelista em Colossos, mas também na cidade de Laodiceia, que tinha uma igreja, e também em Hierápolis, que tinha outra. Aí Paulo vai mencionar outro cara aqui, ó. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, estava com Paulo também lá em Colosso, né? Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então Paulo está dizendo, manda o meu abraço para a igreja que está lá na cidade de Laodiceia também, e para Ninfa, que é aquela mulher que é a pastora. Falar que a igreja se reúne em sua casa era dizer que ela era a pastora. Esse é um dos textos que nós temos para crer que Paulo sempre foi a favor do ministério feminino pastoral. Tá? Verso 16. Depois que essa carta for lida entre vocês, colossenses, façam com que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então o que nós entendemos? Que Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, desse povo que se reunia na casa de Ninfa, e escreveu a carta para os colossenses. E Paulo falou, ó, depois que vocês lerem a carta, troca. Aí vocês leem a carta que eu enviei para Laodiceia, e Laodiceia lê a carta que eu enviei para os colossenses. Ninguém sabe onde está essa carta dos laodicenses, até hoje. Ninguém sabe, né? Não temos esse material. Mas temos, graças a Deus, o livro de Colossenses. Por que Paulo queria isso? Porque ele queria abençoar as duas igrejas duas vezes, né? Com duas mensagens. Verso 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então, ele mandou um recado para um cara lá chamado Arquipo. Arquipo, cumpre o ministério que Deus te chamou para cumprir, cara. Né? E aí ele termina dizendo, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então Paulo, ele ia lá no final das cartas e ele mesmo escrevia com a letra, porque geralmente as cartas de Paulo eram ditadas, gente, ditadas. Alguém escrevia para Paulo, tá? Até porque muitas vezes ele estava preso, até com as mãos algemadas. Então ele ia lá e ele assinava a carta. Ele assinava a carta. Qual a grande lição que a gente tira aqui? É como termina que se conta, né? Paulo estava já caminhando para um final da vida, estava preso, mas ele estava com os irmãos, e ele estava bem, e ele estava pastoreando, escrevendo cartas, ele estava cumprindo o chamado, e estava mandando os outros cumprir o chamado deles. Ei, você que está me assistindo, você é Arquipo, não pare de cumprir seu chamado, cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deus já abençoe essa vida preciosa, que acabou de estudar essa carta de Colossenses comigo. Pai, que a gente possa cumprir o chamado que o Senhor tem pra gente. Não deixa a gente, eu não tô bem, eu tô passando luta, eu não tô legal. Quando eu melhorar, quando eu casar, quando eu tiver dinheiro e tempo, aí eu vou servir ao Senhor. Não. Que a gente cumpra agora, que a gente viva agora. É a minha oração por cada um, por cada uma, Pai. No nome santo de Jesus. Você gostou da aula de hoje? Se gostou, me dá um like, se inscreve aí, né, no meu canal. Comenta aqui embaixo. Faz um comentáriozinho aqui bacana pra gente ficar feliz. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal.
Amanhã tem aula, quarta-feira. Se você ainda não é membro do canal, torne-se agora, para que você tenha acesso à aula de amanhã e das quartas-feiras que virão e das quartas-feiras que passaram, beleza? Tem aqui os livros da loja do Lucinho, olha, Administre Suas Emoções. Livro maravilhoso que me ajudou muito, da pastora Joyce Meyer. Olha, Mais que uma Batalha, Como Vencer a Pornografia. Livraço, livraço. Comunicação e Intimidade no Casamento. Esse livro é uma bênção de Deus. Loucos por Jesus, volume 2. São 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. E esse livro que eu escrevi, Deus Me Chamou e Agora, que é sobre como descobrir o seu chamado e cumprir seu chamado. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias, pulseirinhas, camisetas. Passa lá e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero te convidar a vir para Israel comigo, com a minha família, em 2024. Em março, iremos para Dubai e Israel. E em setembro, iremos para Grécia, um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br. Veja lá o roteiro, a forma de pagamento. E venha conosco nessa viagem maravilhosa. Que Deus te abençoe. Até a aula de amanhã. E seja louco por Jesus.